Você teria coragem de atravessar um portão Torii quebrado no meio de uma floresta, sabendo que quem já passou por ele nunca mais voltou? Nas profundezas das montanhas de Aomori, no Japão, existe a lenda de um vilarejo inteiro que teria sido apagado da história depois de um massacre brutal. E dizem que quem entra na vila nunca mais volta. Hoje eu vou te contar a lenda da Vila de Sugizawa. Bem-vindos ao canal, eu sou a Kim Siqueira. Já deixa o like e o hype agora no início do vídeo, que é muito importante para ajudar o meu trabalho. Aproveita e deixa um comentário, que isso ajuda muito no engajamento. E me segue lá no Instagram, no @KimSiqueiraOficial. Vocês me pediram para trazer lendas urbanas japonesas aqui pro canal. Então, se vocês gostarem desse vídeo, comenta aí para eu saber, assim eu posso trazer mais assuntos sobre o Japão, como fantasmas, yokais e outras lendas. Sem mais enrolar, bora começar esse caso sinistro. Em 1938, Sugizawa parecia uma cidadezinha rural e tranquila como qualquer outra, cercada por uma floresta densa. Localizada na província de Aomori, na região de Tohoku, o solo do vilarejo era fértil e a vida dos habitantes simples. Era uma vida típica de agricultores. As famílias cultivavam, caçavam e todos dependiam uns dos outros como uma grande família. Mas em uma noite, logo após as chuvas de verão, tudo mudou. Um jovem da aldeia ficou completamente louco, fora de si, e ninguém jamais descobriu o porquê. Esse rapaz, que nunca teve o nome revelado, pegou um machado e foi em cada uma das casas do vilarejo. Vizinhos, parentes, amigos próximos, ele matou todos que encontrou. O pânico e gritos de desespero dos moradores tomaram conta da vila naquela noite, e em pouco tempo as estradas de terra ficaram completamente vermelhas de sangue. Quando tudo acabou, o jovem usou o machado contra si mesmo, e esse foi o fim do pequeno vilarejo de Sugizawa. A partir de então, as pessoas passaram a chamar o lugar de Vila Fantasma. É dito que as terras foram incorporadas a uma vila vizinha, mas na realidade ninguém ousava pisar lá. Os moradores locais diziam que se você caminhasse próximo à vila, podia ouvir sons estranhos, como gritos abafados de desespero. Com o passar dos anos, o nome Sugizawa desapareceu dos mapas. Os registros oficiais foram apagados para sempre, como se o lugar nunca tivesse existido. Entretanto, caçadores de fantasmas, fãs de lendas urbanas e curiosos não permitem que a existência de Sugizawa caia no esquecimento. Na entrada da vila, dizem que há uma placa com tinta vermelha escrito: "Se você entrar, sua vida não estará garantida". Ao lado da placa, há um antigo portão Torii, rachado e inclinado. O portão Torii é um portão tradicional japonês, encontrado nas entradas de santuários shintoístas, servindo como um portal que simboliza a transição do mundo comum para o sagrado. No portão Torii dessa vila em específico, existe uma pedra preta com um formato similar ao de um crânio humano. Dizem que pelo portão ainda é possível ver uma casa em ruínas com manchas escuras de sangue espalhadas pelas paredes. Rastros daquela terrível noite de 1938. A história conta que os espíritos dos mortos ainda estão lá, presos naquela vila. Quem se atreve a entrar sente o ar pesado, o peito aperta como se algo estivesse tentando sufocar. Então, quando os rumores sobre Sugizawa estavam no auge, sempre haviam pessoas que queriam ir até lá para descobrir se tudo era real ou não. Até que 3 curiosos partiram em direção à vila certa noite. 2 rapazes e uma moça, em um carro velho e surrado, subiram uma estrada escura na montanha. Os rapazes estavam animados antes mesmo de saírem da cidade, trocando histórias que leram em fóruns online e grupos de discussão. Afinal, quase ninguém jamais se atreveu a ir até lá. Durante todo o trajeto, os rapazes conversavam super empolgados. A garota, porém, não compartilhava da mesma empolgação. Ela estava apenas acompanhando eles naquele passeio. Quando os faróis iluminaram aquela floresta escura, sem iluminação pública em lugar nenhum, seu peito começou a apertar. E então ela viu algo na escuridão. Era um portão Torii, quebrado e inclinado.
e em sua base uma pedra tão escura e lisa que parecia quase esculpida no formato de um crânio humano. Os caras gritaram de felicidade, como se tivessem encontrado ouro. Mas no segundo em que a garota pôs os olhos no portão, um arrepio percorreu a sua espinha. Ela implorou para que eles voltassem, mas os caras apenas riram e disseram que tudo era apenas uma lenda. Eles pararam o carro, pegaram as lanternas e seguiram para a entrada. Por um segundo ela hesitou, mas acabou atravessando o portão. No momento em que o fez, ela sentiu como se algo no escuro estivesse esperando por ela, só a observando. Assim que cruzaram aquele tori, o ar ficou pesado. Cada passo parecia mais lento, mais pesado. O único som que ouviam era o de galhos balançando contra o vento. Enquanto caminhavam, passaram por telhados caídos e paredes em ruínas de casas há muito tempo abandonadas. E então, no topo de uma colina, eles viram uma única casa grande surgindo no escuro. E muito curiosos, eles decidiram entrar naquela casa misteriosa. Um cheiro forte tomou conta do lugar. Parecia cheiro de terra úmida, mas havia um cheiro de podre e algo mais metálico, como sangue velho. Suas lanternas iluminaram as paredes, e foi então que eles viram manchas escuras como respingos no gesso, ressecado e escurecidos pelo tempo. As manchas estavam nas paredes, no teto e até nas vigas de madeira. No chão, haviam manchas em formatos de mãos que se arrastavam ao longo do corrimão. A garota congelou ao ver aquela cena, sentindo-se sufocada. E então ela sentiu algo, uma presença bem atrás dela, tão perto que ela pôde ouvir a respiração. A alegria dos rapazes cessou de imediato. Seus rostos ficaram rígidos e pálidos, e naquele momento, algo atingiu o chão. Uma gota de um líquido espesso brilhou através do facho de luz de uma das lanternas. Eram respingos de sangue espalhados pelo chão, enchendo o cômodo com um cheiro forte de ferro. Quando eles ergueram as lanternas em direção ao teto, algo balançava por uma fresta nas vigas. Era uma boneca esfarrapada e quebrada, pendurada por uma corda apodrecida. Um líquido pingava de seus braços. Era vermelho escuro, preto como sangue velho. Os jovens congelaram na mesma hora. E então um leve barulho de algo raspando veio da parede. Quando iluminaram, era uma marca de mão ensanguentada que se movia lentamente, rastejando pela parede. No instante em que viu a marca de mão subindo sozinha, a garota se desesperou e gritou para os rapazes saírem dali imediatamente. E pela primeira vez, os rapazes não discordaram dela. Eles saíram correndo em direção à porta que dava acesso ao quintal. Mas no momento em que seus pés tocaram a grama, perceberam que não estavam sozinhos. Nos arbustos, dezenas de olhos brilhando surgiram. Eram vários olhos vermelhos os observando. O ar ficou gelado e úmido, e então as vozes começaram a sussurrar, mas era tão baixo que eles não conseguiam entender. E atrás deles, os passos, não como os de uma pessoa, mas pesados, como algo se arrastando pela terra. Eles correram mais rápido do que nunca, mas o portão tori sumiu. O caminho se estendeu, como se a montanha os estivesse prendendo lá dentro. Raízes das árvores prenderam seus tornozelos. Pedras os fizeram tropeçar, e aqueles passos atrás deles nunca diminuíram o ritmo. Na verdade, estavam se aproximando. E em algum momento, sem nem perceber, os três não estavam mais juntos. No desespero, cada um havia corrido para um lado diferente. A garota só conseguia ouvir o som da própria respiração ofegante. E logo atrás dela, aqueles passos insistiam. Ela se recusava a olhar para trás. De repente, a lanterna piscou. O ar ficou mais pesado e então um hálito quente roçou na sua nuca. Ela cambaleou quase chorando, mas continuou forçando o corpo para frente porque sabia que se parasse, nunca mais sairia de Sugizawa viva. A garota correu com todas as suas forças até o carro, abriu a porta e jogou-se no banco do motorista e com as mãos trêmulas girou a chave. Mas, para sua infelicidade, o motor do carro não quis pegar. E então ela ouviu um som. Era algo batendo no carro do lado de fora. Ela congelou, prendeu a respiração e por um segundo achou que fosse chuva.
Mas quando olhou para a janela, seu estômago embrulhou. Não era chuva, eram listas grossas de sangue que escorriam pelo vidro. Ela segurou o grito com todas as forças que lhe restavam. Ela viu dezenas de mãos, apenas mãos, nada acima do pulso, pálidas e encharcadas de sangue, agarrando o carro. Gotas de sangue rolavam pelo vidro como água da chuva. Ela então gritou pedindo para aquilo se afastar, para deixá-la em paz. Mas seus gritos só pioraram a situação. Mais mãos surgiram e bateram contra as janelas. O carro começou a balançar violentamente de um lado para o outro, o som de metal rangendo e, em seguida, vozes dizendo: "Venha conosco, esse é o seu lugar." Eram muitas vozes, tanto masculinas quanto femininas, algumas sussurrando palavras que ela não conseguia entender. A garota agarrava o volante e fechava os olhos com força. Foi então que uma única mão úmida se arrastou lentamente pelo para-brisa até parar a centímetros do rosto dela. Na pele, marcas escuras de queimadura como se tivesse sido queimado por fogo. Em volta do pulso, haviam cortes profundos como se cordas tivessem cortado a carne. E então, a visão da garota ficou turva e tudo se escureceu ao seu redor. Finalmente amanheceu. Um grupo de caminhantes seguia por uma trilha estreita, até que um deles parou de repente ao ver alguém deitado. Eles correram e encontraram uma garota caída perto de uma árvore. A garota despertou e tentou se levantar, mas estava fraca demais. Ela murmurava com a voz rouca: "Corra, você tem que correr." Mas o que mais chamou a atenção dos caminhantes não foram suas palavras, e sim o seu cabelo. Em uma única noite, o cabelo da garota, que era totalmente preto, ficou completamente branco, como se ela tivesse envelhecido décadas de idade em apenas uma única noite. Os caminhantes perguntaram se ela estava sozinha ou se ela tinha ido parar ali com alguém, e ela respondeu aos prantos: "Haviam outros 2, mas eles se foram. Eles os levaram." Equipes de resgate policiais vasculharam toda a área, mas não havia nenhum sinal dos homens. Nenhuma pegada, nenhuma roupa, nem mesmo uma lanterna. Era como se qualquer vestígio deles tivessem sido apagados. A mulher foi enviada para o hospital, mas após receber alta, ela desapareceu sem deixar vestígios. E até hoje, ela nunca foi encontrada. A vila de Sugizawa ainda não aparece em nenhum mapa, mas dizem que em algum lugar nas profundezas das montanhas de Aomori ela ainda está lá, esperando pelo próximo visitante. E os rumores continuam os mesmos. Aqueles que cruzam o Tori nunca mais voltam. Em agosto de 2000, o programa de sucesso da Fuji TV, Experiências Milagrosas Inacreditável, tentou descobrir a verdade por trás da vila de Sugizawa. A equipe de reportagem partiu várias vezes, determinada a encontrá-la, mas todas as tentativas falharam. Eles nem conseguiram localizar o Tori, os equipamentos quebraram sem motivo, os GPS falharam e os desviaram da rota e estranhos defeitos os forçaram a voltar. No final, o programa só conseguiu oferecer uma única conclusão. A vila de Sugizawa existe em uma distorção de tempo e espaço, um lugar que aparece e depois desaparece. Mas, ironicamente, o programa só tornou o lugar ainda mais famoso. Entre os internautas, Sugizawa se tornou uma lenda. Logo, pessoas online começaram a afirmar que sabiam exatamente onde a vila ficava. Alguns até postaram supostas evidências, como fotos, mapas e direções. Até que um usuário em específico afirmou ter visitado a vila não uma, mas 2 vezes em 2003 e 2004. Ele compartilhou fotos que pareciam ter sido tiradas na vila. Um portão Tori em ruínas e, abaixo dele, uma pedra preta em forma de caveira. Esse rapaz até detalhou a rota para chegar até lá. Segundo ele, Sugizawa não estava escondido na floresta densa como todos pensavam, mas estava perto de uma área industrial. Ele disse que dirigiu para o sul pela Rota 103, depois virou para o oeste em uma estrada municipal até que o portão Tori apareceu. Em sua postagem final ele escreveu: "No momento em que atravessei o portão, o clima mudou. Parecia que alguém estava me observando atentamente o tempo todo."
Depois disso, esse rapaz nunca mais postou nada, nenhuma atualização, nenhum sinal dele online, nada. Era como se ele simplesmente tivesse desaparecido. A vila de Sugizawa continua sendo um lugar que não existe, pelo menos não oficialmente. Será apenas uma lenda? Ou será mesmo uma vila onde quem entra nunca mais volta? Bom, ainda não sabemos, mas as histórias nos contam que alguns curiosos que foram procurar Sugizawa nunca mais retornaram. De fato, havia um lugar chamado Sugizawa, mas oficialmente o nome era diferente. Kozugi, um pequeno vilarejo nos arredores da atual cidade de Aomori. Sugizawa não era um nome oficial, mas sim um apelido dado pelos moradores. Acontece que na região de Kozugi não há nenhum registro de crimes tão trágicos. Entretanto, na história criminal japonesa, há um caso de assassinato que possivelmente possa ter originado a lenda da vila de Sugizawa, o massacre de Tsuyama. Em 1938, na vila de Kamo, em Okayama, uma vila inteira foi morta por um jovem chamado Mutsui Utoi. Esse rapaz teria ficado frustrado com os moradores que o maltratavam e espalhavam boatos sobre ele. Certa noite, ele decidiu tirar a vida dessas pessoas usando espingardas e espadas japonesas. Ele teria tirado a vida de 30 pessoas e, em seguida, tirou a própria vida. O massacre de Tsuyama tem muitas semelhanças com a lenda da vila de Sugizawa. Porém, o massacre de Tsuyama aconteceu a mais de 1.200 quilômetros de distância de Aomori e existem registros oficiais sobre tal incidente. Seria esse crime a fonte de inspiração para a lenda do vilarejo de Sugizawa? Será que Sugizawa desapareceu naturalmente? Se sim, por que as pessoas ainda afirmam ter visto o Tori? Por que curiosos desaparecem após dizerem que entraram no local? São muitos porquês sem resposta. Ou será que tudo é apenas uma lenda urbana criada por uma equipe de TV? O que você acha? Deixe a sua opinião aí nos comentários. De qualquer forma, se você for até o Japão e encontrar um tori com uma pedra preta em formato de crânio, não atravesse de forma alguma. Aproveite para maratonar a playlist de casos sobrenaturais que está aparecendo aí na tela para você. Verifique se já deixou o like, um comentário e se inscreveu no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo Caso Sinistro.